Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Uma ótima semana para você. Está começando o Papo de Esporte com as principais notícias do final de semana no futebol, Fórmula 1 e muito mais. Nosso primeiro assunto é nas pistas. Depois de perder a liderança por um erro na largada, Max Verstappen conseguiu se recuperar para vencer o GP da França e garantir seu terceiro triunfo no campeonato de 2021 da F1. Parando duas vezes, o holandês da RBR ultrapassou Lewis Hamilton a 2 voltas para o fim da prova, sem chance de defesa para o heptacampeão. Sérgio Pérez, companheiro de Verstappen, deixou Valtteri Bottas para trás no antepenúltimo giro para garantir a terceira colocação e completar o pódio da França. Com isso, Verstappen ampliou a vantagem sobre Hamilton no campeonato de pilotos, somando 131 pontos contra 119 do rival, 12 a mais. Pérez assegurou sua permanência na terceira colocação, com 84 pontos, 8 a mais que Lando Norris. Em quarto, Bottas fecha as 5 primeiras colocações, com 59. No Mundial de Equipes, a RBR, também líder, aumentou a diferença sobre a vice Mercedes, de 26 para 37 pontos, anotando 215. Com o quinto e sexto lugares de Lando Norris e Daniel Ricciardo, a McLaren reassumiu o terceiro lugar no campeonato, superando a Ferrari. Movimentações da Fórmula 1, então, que continua na próxima semana com sua 8ª etapa, que acontece no circuito de Spielberg. Falando sobre futebol europeu, futebol de seleções. 3 jogos, 3 vitórias, 7 gols marcados e nenhum gol sofrido. Esse scout é da seleção italiana de Roberto Mancini, que passa com louvor para as 8ª de final da Eurocopa. Mas vai além. A Azurra completou 11 jogos sem ser vazada. São 1.055 minutos sem buscar a bola nas próprias redes. E vai mais além ainda. A equipe está invicta a 30 partidas e igualou o próprio recorde. Se não perder na próxima fase, Mancini vai superar a marca do lendário técnico Vittorio Pozzo, bicampeão mundial com a Itália em 34 e 38 e que também manteve uma invencibilidade de 30 jogos entre 35 e 39. A última derrota da Azurra foi em setembro de 2018 para Portugal, no início da passagem do atual treinador. Nesses 30 jogos, são 25 vitórias e 5 empates, 81 gols feitos e apenas 7 gols sofridos. Tá bem a Azurra, depois daqueles anos terríveis para os italianos, em que a seleção chegou a ficar de fora, inclusive da Copa do Mundo da Rússia. A Itália está de volta com força máxima e promete ir bem longe nesta Eurocopa. Olha, falando sobre a polêmica do final de semana no Corinthians, que decidiu multar o atacante Jô por conta da cor das chuteiras que usou em campo no empate com o Bahia em 0-0. Durante a partida, torcedores reclamaram em redes sociais que o jogador estava calçando chuteiras verdes, a cor do Palmeiras, maior rival do Timão. Jô, no entanto, garante que as chuteiras são azuis. Também é o que diz o site da Nike. A chuteira é classificada como azul, exatamente no modelo que Jô utiliza. O calçado custa R$ 1.699,99. Verde ou azul, o certo é que o jogador foi advertido e multado pelo Corinthians, que divulgou uma nota oficial. Pouco depois, Jô também soltou um comunicado dizendo que jamais usaria uma chuteira verde, pelo respeito que tem pelo Corinthians e também por sua torcida. E voltou a afirmar que a chuteira era azul turquesa. O Corinthians informou que o jogador não utilizará mais a chuteira, nem em jogos, nem em treinamentos. E você viu a chuteira? Para você, é verde ou é azul? Vamos falar sobre os jogos desse final de semana? Começando pelo Brasileirão da Série B, que teve o Brasil de Pelotas vencendo o Goiás 2-1. O Vasco derrotou o CRB 3-0 em um jogo que foi interrompido por um drone que entrou com uma ameaça aos jogadores no estádio de São Januário. O Guarani venceu por 1-0 a Ponte Preta. O Vitória derrotou o Brusque
3-1 e o Cruzeiro voltou a perder 2-1 para o Operário. Operário do Paraná, que tem sido papas gigantes nessa Série B, já ganhou do Vasco e venceu também o Cruzeiro. O Sampaio Corrêa derrotou por 3-1 Confiança e o Vila Nova perdeu em casa para o Coritiba, 1-0. O Náutico segue com 100% de aproveitamento, 3-1 para cima do Botafogo. E o CSA venceu por 1-0 Londrina. O jogo adiado da rodada foi entre Avaí e Remo, por conta de condições climáticas em Santa Catarina. Por fim, falando sobre a Série A, jogo isolado de sábado, o Flamengo perdeu por 3-2 para o Bragantino, em uma partida marcada por golaços. O Palmeiras venceu por 2-1 o América no Allianz Parque, no finalzinho do jogo. Inter e Ceará ficaram no 1-1 e o Bahia empatou em 0-0 com o Corinthians. No clássico, Sansão deu Santos, 2-0 para cima do São Paulo, que parece ainda não ter estreado no Campeonato Brasileiro. Até agora, o time de Hernan Crespo, atual campeão paulista, não venceu um jogo sequer. Fortaleza e Fluminense ficaram no 1-1 e no duelo de Atléticos, o Paranaense derrotou o Goianiense por 2-1. O Juventude venceu o Sport por 1-0 e nesta segunda tem Atlético Mineiro e Chapecoense no Mineirão às 8 da noite. Jogo adiado entre Cuiabá e Grêmio por conta de dificuldades com o estádio onde o Cuiabá mandaria seus jogos. Em relação à tabela, o líder agora é o Atlético Paranaense com 12 pontos. Fortaleza e Bragantino têm 11, Palmeiras 10, Atlético Mineiro e Fluminense 9 fechando o G6. Bahia 8, Atlético Goianiense e Santos 7, Flamengo tem 6 pontos. Corinthians, Ceará, Inter e Juventude tem 5, o Sport tem 4, Cuiabá, Chapecoense e São Paulo tem 2, o América Mineiro tem 1 e o Grêmio é o único que ainda não pontuou nesta edição do Campeonato Brasileiro. São 3 jogos e 3 derrotas. Amanhã tem mais aqui no Papo de Esporte. Para você um forte abraço e até lá. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas. Tchau!